Olá, estamos de volta, ainda sobre sujeitos do processo. Nós vamos tratar agora especialmente de litisconsórcio e intervenção de terceiros. Dois temas também muito complexos no direito processual civil e que, para as nossas finalidades aqui, nós faremos um corte natural e traremos os principais dispositivos e a principal ideia de cada modalidade de litisconsórcio e de intervenção de terceiros para que você possa compreender. Quando a gente fala de litisconsórcio, a gente está falando basicamente de pluralidade de partes. Então, litisconsórcio é pluralidade de partes, consórcio de litigantes. Basicamente, nós podemos ter num processo A contra B, mas nós podemos ter também A e B contra C. Assim como a gente pode ter também A contra B e C. Ou seja, os arranjos subjetivos do processo são os mais variados. Os esquemas envolvendo os sujeitos são os mais variados. E toda vez que a gente tem dois autores ou dois réus, a gente pode falar em litisconsórcio. Então, litisconsórcio é pluralidade de partes, tanto no polo ativo, e aí nós falamos em litisconsórcio ativo, mais de um autor, quanto no polo passivo, e aí a gente fala em litisconsórcio passivo, mais de um réu. Se houver um processo com dois autores e dois réus ou mais, ou seja, pluralidade tanto no polo ativo quanto no polo passivo, nós falamos em litisconsórcio misto. O ponto é, para que o legislador tratou de litisconsórcio? Por que ele resolveu tratar de litisconsórcio? É que o litisconsórcio é um instituto que prestigia a economia processual. Ele prestigia também a harmonia dos julgados. A ideia é muito simples. Basta você pensar num carro que vai com duas pessoas de Presidente Prudente para São Paulo. Esse carro ele até vai mais leve, só que ele vai levar apenas duas pessoas. Se você pensar numa hipótese de um carro que vai com 5 pessoas no mesmo trecho Prudente-São Paulo, esse carro ele pode ir um pouco mais pesado, a viagem pode demorar um pouquinho mais, mas ele está levando 5 pessoas. E quando nós falamos em litisconsórcio, essa ideia ela se aplica. Ou seja, quando a gente pensa em mais de um autor ou mais de um réu, em outras palavras, quando a gente pensa em vários sujeitos no processo, embora o processo possa ficar um pouco mais complexo, porque tem mais gente falando no processo, é verdade que o processo resolve a situação de mais pessoas. Então, não deixa de ser um fundamento do litisconsórcio a ideia de economia processual. Repito, o processo pode até demorar um pouco mais porque tem muita gente, só que, do ponto de vista macro, ele é econômico. Ele vai resolver o problema de várias pessoas com um único julgamento, com uma única fase instrutória. Por isso que, muitas vezes, o sistema acaba admitindo o litisconsórcio, a pluralidade de sujeitos. Pois bem, nós temos que falar basicamente das classificações de litisconsórcio. Um concurso público que pede o tema litisconsórcio, ele geralmente exige as classificações de litisconsórcio. Então, se você tiver que lembrar de algo, saber algo sobre litisconsórcio, eu sugiro que você saiba dessas classificações. A primeira nós já falamos com relação aos polos, litisconsórcio ativo, passivo ou misto. Nós também temos uma classificação que é quanto ao momento. Nós podemos ter um litisconsórcio inicial ou nós podemos ter um litisconsórcio ulterior. A regra no sistema brasileiro é que o litisconsórcio seja inicial, ou seja, no momento em que propõe a ação, eu posso ter dois autores propondo junto a ação, ou eu posso ter um autor propondo contra dois réus conjuntamente. Veja que, num caso ou no outro, nós temos a formação do litisconsórcio no momento inicial. Por isso, o litisconsórcio inicial. Excepcionalmente, o sistema brasileiro admite a formação de litisconsórcio ulteriormente, ou seja, no momento posterior. O processo já está correndo e aí que nós temos a formação de um litisconsórcio. É possível que um processo que corra entre A e B, no meio do procedimento, perceba a necessidade de que entre mais alguém.
e esse alguém, por exemplo, se associa ao réu e vira aí um litisconsórcio passivo. Então, classificações quanto à posição, ativo, passivo e misto, quanto ao momento inicial ou ulterior. Lembrando que a regra é o litisconsórcio inicial. Mas as duas principais classificações vêm agora. E a grande chance de cair em concurso público em tema de litisconsórcio é exatamente isso que nós vamos falar agora, essas duas próximas classificações. Para ficar mais fácil, a gente pode, na tela, fazer o seguinte, ó. Vejam só. Então, quando a gente fala de litisconsórcio, pluralidade de partes, o conceito, fundamentos, tanto economia processual, nós vimos, quanto a harmonia de julgados, evita que tenha várias ações envolvendo a mesma situação e que o juiz julgue diferente. Então é bom quando se reúna todos que estão na mesma situação para que haja os julgados harmônicos. E nós estamos falando agora das classificações. Nós vimos a posição, ativo, passivo, o momento, e eu quero chamar a atenção agora. O que mais interessa para a gente é isso aqui. A classificação do litisconsórcio quanto à uniformidade da decisão e quanto à obrigatoriedade da formação. Não confundam. Muita gente confunde isso. Quando a gente fala quanto à uniformidade da decisão, nós temos dois tipos de litisconsórcio. Nós podemos falar em litisconsórcio simples ou comum e litisconsórcio unitário. E já já nós explicaremos isso. Quando a gente fala da obrigatoriedade, quando o foco é a obrigatoriedade, aí nós temos o litisconsórcio necessário e nós temos o litisconsórcio facultativo. Repito, volta e meia o examinador faz uma confusão em torno disso para ver se você realmente entende, para ver se você realmente sabe. Perceba, uma coisa é a gente classificar o litisconsórcio quanto à uniformidade da decisão. Ou seja, o juiz tem que julgar igual para todos os litisconsortes? Litisconsortes são as pessoas que estão no mesmo polo. Ou não? Se o juiz não tiver que julgar igual, o litisconsórcio é simples. Se a decisão tiver que ser uniforme para todos os litisconsortes, ou seja, não dá para o juiz julgar de uma forma X para um litisconsorte e de uma forma Y para o outro litisconsorte, tem que ser igual, nós falamos que o litisconsórcio é unitário. A decisão tem que ser uniforme. Veja, outra coisa é a gente falar a formação do litisconsórcio é obrigatória, é necessária ou é facultativa? Eu preciso no processo, para que ele ande, para que ele seja válido, que estejam várias pessoas, formação necessária, ou não precisa, pode ter 3 interessados, mas basta um, ou seja, a formação do litisconsórcio, juntar A, B e C, mais, é facultativo. Só o A pode? Então é facultativo. Tem que ser o A, B e o C interessados, os 3 têm que entrar com a ação? Então é necessário. Veja, primeiro, diferenciar os 2 critérios. Entenda uma coisa. Quando a gente fala em critérios distintos, nós estamos falando do seguinte: o mesmo fenômeno ele pode ser olhado sob 2 aspectos distintos. É igual, por exemplo, a gente classificar um carro. A gente pode classificar o carro pela cor, então de um lado carros brancos, de outro lado carros pretos, mas nós podemos também usar um outro critério, classificar um carro quanto à sua função. Um carro de passeio, um carro de trabalho. Veja, o carro é o mesmo. A partir do que nós olhamos, ele pode ser classificado de uma forma ou de outra. Eu posso ter um carro que é branco e que é de passeio, um carro que é branco e que é de trabalho. Essa lógica da classificação, ela se aplica aqui. O mesmo litisconsórcio, não confunda isso, ele pode ser unitário e necessário. Ele pode ser simples e facultativo. E é aqui que residem os maiores problemas em torno do litisconsórcio. Quando que o litisconsórcio é necessário, quando que ele é unitário, como é que fica essa relação entre eles? Veja o que o CPC diz. O CPC fala o seguinte:
deixando de lado isso aqui, depois a gente vê, mas 114, o litisconsórcio será necessário, formação obrigatória, por disposição de lei, quando a lei falar, ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da situação de todos que devam ser litisconsortes. Vejam, necessário a formação é obrigatória sob pena do processo ter um problema. Quando a gente, por outro lado, vai no artigo 116 e conceitua unitário, veja, o litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Unitário quando o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Grave isso, porque o CPC de 73 fazia uma confusão entre esses termos. O CPC de 73 conceituava um quando estava falando de outro. E o CPC novo aqui, entenda, 2015, ele resolve esse problema. Ele conceitua de maneira adequada o que é o necessário, tem que ser formado, vários têm que estar no processo para que o processo seja válido. E o unitário? O unitário é quando o juiz tem que decidir de maneira igual para todos. O que eu quero que vocês entendam, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Veja aqui, ó. O litisconsórcio, ele pode ser ao mesmo tempo facultativo e unitário, ou facultativo e simples, ou necessário e unitário, necessário e simples. São essas combinações que você precisa conhecer. Não é tão simples como parece. Veja só, a gente pode ter um litisconsórcio que seja, quanto à uniformidade, simples, ou seja, o juiz não precisa decidir igual para todos, mas que seja, ao mesmo tempo, necessário. Lembre-se do exemplo. Exemplo de litisconsórcio simples e necessário. Uso capião, o grande exemplo. Numa ação de uso capião, necessariamente tem que estar no processo vários réus, todos os confinantes ali, os vizinhos do imóvel, mais a fazenda pública, sempre vai ter 2 ou mais réus. Ou seja, o litisconsórcio é necessário. O processo não é válido se faltar alguém. A lei fala isso. Agora, o juiz precisa julgar igual para todos? Não. É simples. O juiz pode falar que o vizinho 1 está numa situação, o vizinho 2 está numa outra situação, o vizinho 3 está numa outra situação. Então, litisconsórcio simples e necessário. Exemplo, uso capião. Agora, nós também podemos ter um litisconsórcio que seja simples, mas que seja facultativo. Aliás, essa é a regra. O juiz não precisa julgar igual para todos e a formação do litisconsórcio é facultativo. Exemplo claro desse segundo aqui, ó. Pense num acidente, alguém bateu no seu veículo, o motorista é um, mas o dono do veículo é outro. Você pode entrar com ação contra os dois? Contra motorista mais o dono do veículo? Pode. Obrigatoriamente? Não. Você pode entrar apenas contra um. Você pode entrar apenas contra o motorista. Então o litisconsórcio é facultativo. Agora, uma vez formado, vamos supor que você tenha ajuizado uma ação contra o cara que bateu, que estava dirigindo, mais o que está como proprietário do veículo, lá no documento, por exemplo. O juiz tem que julgar igual para todos? Não. Então é simples, ele pode falar que um agiu com culpa, o outro não tem culpa. E, portanto, um tem que pagar, o outro não tem que pagar. Então, veja, o litisconsórcio pode ser simples e facultativo. Agora, o litisconsórcio também pode ser unitário e necessário. E cuidado que, por muito tempo, insisto, se confundiu isso. Como se todo litisconsórcio unitário fosse necessariamente necessário ou vice-versa. É claro, perceba uma coisa, ó. É natural que o bom, o recomendável, é que aquele litisconsórcio que seja unitário, ou seja, que o juiz tenha que julgar igual para todos, a formação dele seja necessário. Se o juiz tem que julgar igual para todos que estão naquela situação,
É bom que todos estejam no processo. Então há uma tendência de que o unitário seja necessário, mas não é sempre que isso acontece. E é isso que você precisa tomar cuidado. Nós podemos ter um litisconsórcio unitário e necessário. Exemplo, Ministério Público ajuiza uma ação para anular o casamento entre A e B, marido e mulher. Veja, esse litisconsórcio, ele é unitário? O juiz tem que julgar igual para todos? Tem. Dá para anular para um e não anular para outro? Não. Se ele anular o casamento, se ele julgar procedente, anula para os dois litisconsortes, para o A e para o B, para o marido e para a mulher. Se ele julgar improcedente e falar que não é caso de anulação do casamento, não anula para ninguém. Então a decisão tem que ser uniforme para todos os litisconsortes. Por isso que o litisconsórcio é unitário. Agora, por ser no polo passivo, a formação é obrigatória. O Ministério Público, por exemplo, ele pode ajuizar a ação só contra o A, só contra o marido, para anular o casamento? Ele pode ajuizar uma ação só contra B, só contra a mulher? Não. Ambos têm que estar no processo. Então esse é um caso de litisconsórcio que é unitário, mas e além disso, a formação dele é obrigatória. Litisconsórcio unitário necessário. Então, pensem no MP ajuizando uma ação contra A e B para anular casamento. Agora, e eu deixei por último propositalmente, é possível, embora nem sempre bem compreendida, a possibilidade de litisconsórcio unitário facultativo. É claro que nós temos aqui um problema, porque o juiz vai julgar igual para todos que estejam naquela situação, A, B e C. Mas é facultativo, ou seja, pode ser só o A no processo, pode ser só o B no processo ou pode ser só o C no processo. Lembre-se do exemplo do condômino. O condômino que entra com uma ação defendendo a coisa comum. São todos condôminos. O A, por exemplo, entra com a ação sozinho defendendo a casa que na verdade é dos três, porque são três irmãos. O A entra com uma ação contra o D, que é o invasor. Veja, o que está sendo discutido aqui também é do B e também é do C. Mas a lei permite que o A ajuize sozinho a ação. Só que, veja você, o julgamento dessa ação, o julgamento dela, inevitavelmente vai ter que ser igual para o A, para o B e para o C. Não dá para dizer que o A tem direito à proteção possessória e o B e o C não. Então, embora o litisconsórcio seja unitário, ele é facultativo. E a grande pergunta é por que ele é facultativo? Por que não exigir que todos, então, vão para o processo se eles vão ser atingidos? Porque nós estamos diante do polo ativo. Isso é fundamental. E no polo ativo, nós não podemos ter litisconsórcio necessário. Embora isso seja muito polêmico, eu estou passando para você o entendimento e que se tem cobrado nos concursos públicos em geral. Entenda isso. Se eu permitir a existência de litisconsórcio necessário no polo ativo, eu vou estar condicionando a ida de alguém a juízo à vontade do outro. Imagine que eu e o Bruno sejamos donos de uma casa. Eu quero entrar com uma ação, mas o Bruno não quer. Se a lei falar que esse litisconsórcio é obrigatório, veja, eu só posso ir para juízo se o Bruno também for. Não seria facultativo, eu não poderia ir sozinho. E aí a lei não pode restringir o acesso à justiça. E justamente porque a lei não pode restringir o acesso à justiça, quando o litisconsórcio for no polo ativo, ou seja, vários autores na mesma situação, ele sempre será facultativo. Pelo menos é o que diz boa parte da doutrina e o que se tem cobrado nos concursos públicos. No polo ativo, o litisconsórcio será sempre facultativo. Agora, ele pode ser facultativo, mas a situação pode ser una e indivisível.
Ou seja, eu não posso dividir a situação. Quando o juiz julgar, ele vai acabar julgando igual para todos, mesmo que eles não estejam no processo. Pois é, a lei parece admitir essa situação. Então, nós temos aqui a possibilidade de litisconsórcio unitário facultativo. Quando vai ser unitário facultativo? Quando ele se der no polo ativo. Quando eu tiver no polo ativo uma relação jurídica, um direito indivisível e uno. Por exemplo, uma questão aí envolvendo uma solidariedade de um bem que não pode ser dividido. Ou essa questão mesmo do condomínio. Mas falou em unitário facultativo, lembre-se do polo ativo. Falou em unitário necessário, lembre-se do polo passivo. É uma relação que não pode ser dividida, casamento, ou eu anulo para os dois ou eu não anulo. Mas está no polo passivo, então a lei pode falar que para entrar com a ação eu tenho que demandar A e B. Quando eu falo em simples facultativo, é a regra. E quando eu falo em simples necessário, lembre-se, uso capião. E aí, a gente consegue, aqui, entender um pouco mais os dispositivos do CPC. Você vai ver que, quando você lê o 114 e 116 com essa cabeça, fica mais fácil. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei, quando a lei fala, por exemplo, uso capião, a lei determina que você cite vários. Ou quando, pela natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. E é bom saber, só um complemento, que quando o litisconsórcio for facultativo, ou seja, não é necessário, o processo pode se desenvolver validamente sem que todos estejam no processo. Imagina um litisconsórcio facultativo em que eu demande contra 200 réus. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação, na execução, ou seja, qualquer momento do processo, quando o litisconsórcio comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Não se esqueça, o juiz pode limitar o litisconsórcio facultativo. Se pedir para você se está certo ou errado o juiz limitar o litisconsórcio necessário, está errado. O juiz só pode limitar o litisconsórcio facultativo. Tudo bem? Essas são as principais considerações que você precisa saber sobre litisconsórcio. Ainda vale a pena uma leitura lá no CPC, na parte do litisconsórcio, para saber o regime de tratamento. Aí é relevante saber se o litisconsórcio é unitário ou ele é simples, quanto ao regime de tratamento, e não se ele é necessário ou facultativo. Isso é indiferente. Se a gente quiser saber se os atos de um litisconsorte beneficiam o outro, por exemplo, marido e mulher estão no polo passivo, só o marido contesta, a mulher não. O que acontece? A contestação de um aproveita o outro. Quando a gente quer entender isso, é fundamental a gente saber se o litisconsórcio é unitário, ou seja, se o juiz tem que julgar igual para todos, ou se o litisconsórcio é simples. Quando o litisconsórcio é simples, o juiz não tem que julgar igual para todos, vigora a autonomia. Cada um tem seus atos. Se um contesta e o outro não, aquele que não contestou pode ser revel, porque vigora a autonomia. Agora, se o litisconsórcio é unitário, o juiz tem que julgar igual, a contestação de um inevitavelmente vai aproveitar o outro. Tudo bem? Dentro dessa ideia ainda de arranjos subjetivos do processo, ou seja, sujeitos processuais, a gente ainda tem que saber um pouco sobre intervenção de terceiros. Os fundamentos são os mesmos: economia processual, harmonia de julgados, permitir que o juiz resolva num único processo a situação de vários sujeitos. E quando a gente fala em intervenção de terceiro, a gente está falando na entrada no processo de alguém que não era parte e se torna parte. E o que nós temos que saber sobre intervenção de terceiros? Basicamente, as espécies, as modalidades. E aqui é relevante porque o CPC de 2015 promoveu uma mudança. Veja, quando a gente pensa nas intervenções de terceiros, que é a possibilidade de alguém que não é parte, portanto é terceiro, entrar no processo, a gente pode pensar no seguinte, vou até fazer outra cor.
Nós temos aqui CPC de 73 e o CPC de 2015. Essa tabela ajuda você a resolver vários problemas de intervenção de terceiros. No CPC de 73, nós tínhamos modalidades: assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, oposição e nomeação à autoria. Repito: assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, oposição e nomeação à autoria. 5 modalidades típicas de intervenção de terceiros. O CPC de 2015 ele faz o seguinte, não se esqueça disso. Até em outra cor para ficar ainda mais claro. Essas 2 modalidades desaparecem enquanto intervenção de terceiros. Elas são realocadas lá para outras partes do código. Oposição vira um procedimento especial, nomeação à autoria vira uma defesa do réu, enfim, mas o que interessa nesse momento? Como intervenção de terceiro, deixa de existir essas 2 e o CPC prevê lá assistência, continua sendo, denunciação da lide, chamamento ao processo e aí ele acrescenta 2 novas. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o chamado amicus curiae, amigo da corte, o famoso amicus curiae. Essa é a configuração das modalidades interventivas no CPC de 2015. Só essa comparação ajuda você a resolver algumas questões de provas que vêm cobrando isso. As 3 aqui se mantêm, essas 2 somem. As 3 mantidas e as 2 novas. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica e amicus curiae. O que a gente tem que fazer agora? Rapidamente. Só ter uma noção do que é cada uma. Para se cair um problema lá, você saber qual tipo de intervenção que é cabível. Veja. Não se esqueça, nós estamos falando de formas pelas quais alguém que está fora do processo entra no processo. Isso é basicamente intervenção de terceiros. E nós temos, pelo código, pelo menos típicas, 5 modalidades. A primeira delas, famosa, assistência. O que você precisa saber sobre assistência? A assistência é aquela que está prevista no artigo 119. Quando uma das partes quer ajudar a outra a vencer, basicamente. Pendendo a causa entre 2 ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Exemplo, lembre-se, sublocatário. Pense no seguinte: A, dono do imóvel, ajuiza uma ação de despejo contra B, locatário. Só que o B tinha feito um contrato com o C, sublocatário, ele que está morando na casa. Mas o processo é só entre A e B. Por exemplo, o A nem conhece o C. O C pode entrar nesse processo? Pode. Ele tem interesse jurídico. Por que jurídico? Porque ele pode ser atingido pela decisão, pode ser obrigado a sair do imóvel. Ele tem interesse jurídico que o B vença, porque se o B vencer, se for julgado improcedente o despejo, o C continua. O C pode intervir no processo como assistente. Esse é o assistente, tem interesse jurídico que uma das partes vença. E aí vale a pena ler o artigo 124, que traz a figura peculiar do assistente litisconsorcial. Esse é um assistente simples. Tem um interesse da parte, mas tem um interesse no processo, mas o processo não está discutindo o direito dele rigorosamente. Contrato de locação entre A e B. Nós temos o assistente litisconsorcial, que é alguém que está fora do processo, é esse C, mas um caso em que o C tem interesse no processo, porque o processo discute direito dele. Ele poderia ter sido parte, mas não foi. Por exemplo, aquele condômino que poderia ter entrado com a ação, mas não entrou. Ele pode entrar para ajudar aqui, por exemplo, o A, que é irmão dele também, dono do imóvel. Ah, mas por que assistente? Ele não é litisconsorte? Pois é,
como ele entra no meio do processo e o ordenamento brasileiro prima pela formação do litisconsórcio no começo, aquilo que vem depois acaba entrando como uma das formas de intervenção de terceiros. Mas justamente por ter cara de parte, ele é um assistente litisconsorcial. E o regramento é um pouco peculiar, ele tem muito mais poderes do que esse assistente simples. Segunda forma de intervenção de terceiros, denunciação da lide. Falou denunciação da lide num problema, lembre-se sempre de garantia, direito de regresso. Lembre-se da seguradora. Alguém é demandado num acidente automobilístico que causou e quer trazer para o processo a seguradora, porque se ele for obrigado a pagar, ele quer regredir contra a seguradora, para que a seguradora cubra. Quando a gente fala de garantia, a gente está falando de denunciação da lide. Veja esse dispositivo importante. O 125, parágrafo 1º, ele vai dizer o seguinte: o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Essa é uma disposição interessante do CPC 2015 que deixou claro o seguinte: vamos supor, o A ajuiza uma ação contra o B para cobrar uma indenização. O B pode trazer para o processo o C, que é a seguradora. Isso chama denunciação da lide. É uma ação que o B propõe contra o C e que traz para dentro do processo. Mas e se por acaso o B for condenado, transitar em julgado e ele não trouxe para o processo o C, ele não denunciou a lide à seguradora? Ele pode depois exercer o direito regressivo, falar à seguradora: olha, eu paguei, como a gente tem um contrato aqui, eu quero que você me reembolse. Ele pode, e o CPC diz claro, o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Então, falou em denunciação da lide, garantia, regresso, seguradora. E para a gente terminar esse bloco, a gente tem a terceira modalidade que também existia no CPC revogado, que é o chamamento ao processo. O chamamento ao processo ele é parecido. Ele tem também a mesma ideia do réu ser demandado e trazer para o processo alguém. Só que quando a gente fala em chamamento ao processo, a gente está falando basicamente em dívida solidária, obrigação solidária. Então, imagine que o autor demande apenas um réu, só que ele tem esse crédito, essa relação com 3 réus e há uma solidariedade. Ou seja, todos devem, mas ele pode cobrar de um só se ele quiser. Se ele entrar com ação apenas contra um, cobrando a dívida, esse que foi demandado, ele pode chamar para o processo os outros 2. É para justamente dividir o bolo, para fatiar o bolo, porque os outros também devem. E o que o CPC diz de importante sobre isso, além de outros dispositivos? Mas eu quero chamar a atenção ao artigo 132, a sentença de procedência, como sentença de procedência, o A entrou com a ação contra o B, e o B chamou para o processo C e D. A sentença que julga aqui, e condena o B, sentença de procedência, valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos codevedores a sua cota na proporção que lhes tocar. Então, o B foi condenado, ele pagou o A, essa sentença vale como título executivo para ele executar o C e o D na parte que cabe a cada um. Então, falou em chamamento ao processo, lembre-se aí de dívida solidária. No próximo bloco a gente continua com as 2 últimas modalidades de intervenção de terceiros e depois damos seguimento ao estudo do direito processual civil. Até logo.